Nós temos que ter flexibilidade, porque mundo em constante mudança, a gente tem que estar aberto a mudar, a transformar, né, a mudar a forma como a gente vê as coisas, olhar numa nova perspectiva. Eu diria que coragem, porque é um período também onde tem muita incerteza envolvida, né? É muito difícil você ter uma previsão com um grau de certeza conveniente para tomar uma decisão. Então é preciso coragem, sim, para mover os projetos e as decisões, né, em frente. A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, @Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, mais um episódio e dessa vez o nosso convidado, olha só, formado em engenharia elétrica, com ênfase em sistemas digitais e computadores pela USP e MBA executivo de marketing pela mesma instituição. Ele trabalha há 5 anos e meio na Chiesi, sendo que 4 anos como General Manager, mas já atuou pela Janssen, pelo Roche, AstraZeneca e teve a experiência de lançar uma startup, a japonesa, me corrija agora aí, ó, Eisai, como que é o nome da japonesa? Isso, Eisai, eu fiz o startup da Eisai aqui no Brasil, exato. Eisai, maravilha. Olha só, então quem vocês estão ouvindo a voz agora, nós vamos conversar com o Rodrigo Lorca. Seja bem-vindo ao Vioral. Oi, Paulo. Um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a Chiesi também. Eu quero começar uma coisa que me chamou a atenção. Engenharia elétrica e, de repente, indústria farmacêutica. Me conta como que rolou essa conexão aí. Exato. Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência aqui nas minhas conversas, né? Bom, eu comecei exatamente na engenharia, né, por um tempo e acabei entrando muito para a área de projetos na época, isso lá na década de 1998, por ali. E eu gostava muito disso, mas eu acabei sentindo um pouco de solidão ali nessa função. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, então comecei a buscar outras áreas, né, de oportunidade de trabalho naquele momento. E justamente naquela época a indústria farmacêutica estava procurando profissionais que conseguissem lidar com um volume de dados grande e desses dados, né, tirar conclusões e orientações, né, gerenciais ali para serem seguidas pela empresa. Então eu acabei entrando justamente por aí na indústria farmacêutica, né, pela área de na época, né, inteligência de mercado, justamente, né, pelo background de engenheiro, de lidar com essa questão, né, de números, e aí me apaixonei, fui seguindo carreira e estou aqui até hoje. Já foram 24 anos aí nessa jornada. Só 24 anos, né, Lorca? Maravilha. Agora, Lorca, para quem não conhece, a Chiesi é uma empresa italiana e eu queria que você contasse um pouquinho quem ela é, quais são as áreas terapêuticas de atuação aqui no Brasil. Sim. Bom, a Chiesi é uma empresa italiana com sede em Parma, uma empresa familiar, né, biofarmacêutica, tem mais de 80 anos, né, desde da sua formação. Presente no Brasil há mais de 40 anos, né, empregando hoje no mundo aí por volta de 6 mil colaboradores. Temos algumas particularidades interessantes aqui a respeito da nossa operação no Brasil. Ela foi a primeira operação da Chiesi, a primeira afiliada fora da Itália. Então a gente tem um orgulho, né, bastante grande e um link emocional muito grande, né, com essa trajetória da afiliada brasileira. Hoje temos 7 centros de pesquisa no mundo e 3 parques, né, de manufatura, sendo um deles aqui no Brasil. Então eu sempre falo, né, que nós somos uma empresa italiana que exporta para a Itália, né, e a gente exporta para a Itália hoje, para outros países da Europa e Oriente Médio também. Então é uma operação importante dentro do grupo, né, e também né, acho que traz um pouco desse pioneirismo da Chiesi e desse empreendedorismo também desde o seu começo aí na jornada, né, de internacionalização. Sim,
Sim. E aí a Chiesi, interessante, estava dando uma pesquisada, Lorca. Em 2020, vocês foram a primeira farmacêutica do Brasil a conquistar o certificado anti-suborno, né? Eu queria entender o que isso significa para a indústria farmacêutica. Conta um pouquinho para a gente assim, qual que é o grande diferencial dessa conquista. Sim, esse é um ponto interessante, né, sobre como a gente enxerga essa questão da governança, da gestão dos negócios, né? Nós temos uma orientação muito forte em fazer, né, da melhor forma, mas sempre também tendo um pouco dessa visão externa, olhando para os nossos processos e avaliando como é que a gente está fazendo as coisas, né? Então a gente tem isso para várias áreas dentro da companhia, né? Então, como você sabe, a gente tem um alinhamento de missão e somos uma B Corp, então a gente usa também o sistema, né, do B Impact Assessment para fazer a avaliação de como a gente lida, né, com os nossos padrões aí de desempenho social, ambiental, transparência, né, a questão do valor compartilhado. E a ISO 37001 encaixa justamente nisso, na questão da transparência, da governança. É uma certificação bastante nova. Nós somos aí, né, eu diria até pioneiros nessa questão no mercado farmacêutico. Perfeito. Agora, vocês participaram aí de um programa global que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento de habilidades de liderança dos futuros profissionais, que é o CEO por um Dia. Lorca, como é que foi essa experiência? Me conta um pouquinho, eu fiquei super curioso para saber. Olha, pessoal, essa foi uma experiência fantástica, né? Assim, é uma área que a gente já procura atuar, né? Nessa questão de fazer esse relacionamento e ter esse valor compartilhado com a sociedade, mas nesse caso específico, focando em novos talentos, foi realmente fantástico. Então a gente recebeu o Luiz, né? Aqui no escritório, ele vivenciou exatamente um dia inteiro da minha agenda como CEO. Foi um dia bastante interessante, eu acho que para ele, no final a gente conversou bastante sobre isso, mas também foi um dia bastante interessante para mim, né? Eu acabei aprendendo muito, né, com o Luiz, um jovem que trouxe muitos pontos, muitos insights sobre, né, as expectativas que ele tem, como ele está hoje, né, vivenciando o dia a dia da faculdade, os anseios de futuro e tudo isso. E é justamente, acho que nisso que a gente tem um papel importante de apoiar, né, esses jovens, porque realmente esse processo de desenvolvimento de liderança necessita, né, do nosso apoio e do nosso tempo, para que a gente tenha aí, forme aí líderes que vão aí comandar o Brasil e as empresas aí no futuro. Então, uma experiência fantástica, muito interessante poder compartilhar um pouco da minha visão, né, como CEO, algumas habilidades de liderança, né, que eu utilizo durante o meu dia, comunicação, e o Luiz estava procurando exatamente isso, né? Ele comentou comigo exatamente que ele tem, né, ele faz um curso de medicina, então ele tem toda a parte né, conceitual, científica do curso de medicina, mas que, né, depois do período de pandemia ele via como muito importante essa questão de entender também o lado da liderança, né, de como lidar com essas questões, né, de mais complexas, né, de negociação, de comunicação, e é justamente o que ele veio buscar nessa experiência, e eu acredito que eu pude contribuir aí com ele nessa jornada aí. E Lorca, me conta, como que é essa nova geração, como é que foi lidar, né, com uma geração que pensa diferente, nasceu num momento diferente, já é digitalizado. Como é que foi para você, Lorca, isso? É um desafio constante, né? Assim, eu tento me reinventar aqui quase todo dia. Eu tenho feito muito, PC, ultimamente, uma reunião que, inclusive, o Luiz participou comigo, que é o Café com o Presidente, onde eu chamo, né, várias pessoas da companhia para ouvir sugestões e o que eles acham que a gente deveria ser mais ágil, que a gente deveria mudar em termos dos nossos benefícios, estratégias e tudo. Né? E muitos insights têm saído dessas reuniões e é claro para mim hoje que a gente tem uma mudança bastante importante de necessidades, expectativas dessa nova geração em relação ao que a gente tem, né, ou tinha, né, na nossa. Então eu acho que isso a gente tem que realmente se reinventar todo dia, e a gente tem feito aqui através da nossa área de pessoas aqui no RH muitas transformações nesse sentido para se adaptar a esse momento.
E, além disso, acho que um outro ponto interessante, tenho também buscado reservar um tempo da minha agenda para falar com todos os novos colaboradores, todo mundo que chega novo na Chiesi, depois de alguns 2 meses ali, 2, 3 meses de experiência dentro da companhia, eu tenho sentado num almoço, num café, para entender, né, o que eles viram de bom, o que eles estão vendo de oportunidade e que a gente tem que trabalhar. Então, é um constante aprendizado e a gente tem que, né, priorizar essas ações e trabalhar para melhorar. Olha que interessante, Laura. Primeira vez que eu ouço isso, eu tô fazendo um projeto agora de onboarding também, e é muito interessante isso, porque você sabe que esse papel do onboarding é um momento de muita atenção para quem acaba de chegar, porque é tudo novo, né? E hoje a gente vivendo esse momento híbrido, né? Então, com quem que eu falo? Quem que são as pessoas? Às vezes eu não vejo a cara das pessoas. Então, eu acho que esse é um papel excelente para os senhores fazerem. Parabéns. Já que a gente está falando de habilidades futuras, Lorca, para você hoje, na indústria da saúde, quais são elas? O que é uma habilidade futura hoje, uma exigência para atuar nesse mercado? Eu acho que não é só para a saúde também, mas acho que hoje a gente tem habilidades que são novas, acho que para várias áreas, né? Uhum. Mas eu diria, acho que principalmente algumas, como por exemplo, acho que é flexibilidade, né? Então hoje nós temos que ter flexibilidade, porque mundo em constante mudança, a gente tem que estar aberto a mudar, a transformar, né? A mudar a forma como a gente vê as coisas, olhar numa nova perspectiva. Eu diria que coragem, porque é um período também onde tem muita incerteza envolvida, né? É muito difícil você ter uma previsão com um grau de certeza conveniente para tomar uma decisão. Então é preciso coragem, sim, para mover os projetos e as decisões, né, em frente. E um último aspecto que eu acho que é bastante importante seria também a questão do protagonismo, né? Então, a questão de realmente você participar desse processo. Eu brinco com, né, como eu comentei, todos esses novos funcionários, eu sempre falo para todos eles que assim, a gente está numa nova fase da Chiesi, depois de vários anos de crescimento, agora uma companhia diferente, com mais complexidade, maior, né? E a gente precisa escrever novos capítulos da nossa história, né? E eu costumo entregar um livro em branco para eles, né? E falo, olha, alguns desses capítulos aqui eu espero que você escreva, porque hoje é muito difícil, né, de um nível de comitê executivo você ter todas as respostas que a companhia necessita. Então é muito necessário todos os colaboradores participarem desse processo e escrevendo, né, seus capítulos, suas sugestões. E é nesse ponto que eu acho que o protagonismo se torna muito importante. E um outro ponto, como a gente conversou há pouco, quer dizer, essa nova geração tem muito também a trazer para a gente se atualizar e conseguir responder ao futuro aí. Agora, eu sempre fico curioso para entender o que uma pessoa na tua posição, Lorca, como é que você se prepara para o futuro? O que você tem feito? Você tem se dedicado a algum livro, algum autor? Tem consumido alguma coisa? Cursos? Como é que você tem se preparado para o futuro? Bom, essa é uma pergunta interessante também, porque eu, durante a minha carreira, sempre busquei aproveitar todas as oportunidades que me foram colocadas, né? E eu uso isso muito para me atualizar. Então, desde de cursos, de conversas, de reuniões onde eu participo, então tudo isso eu utilizo para me desenvolver. Então, ultimamente, por exemplo, eu acabei de fechar, né, concluir o curso de conselheiro, por exemplo, no IBGC, porque eu queria ter uma visão mais ampla, mas já participei em cursos aí, né, em SEAD, na Bocconi, em várias outras instituições, justamente para me atualizar. Mas um que eu tenho utilizado com muita frequência ultimamente, realmente, que tem me trazido muitos insights, é ter um tempo de agenda reservado para falar com o mercado, com as pessoas. Então eu tenho participado em vários fóruns, em várias associações e buscado através dessas reuniões justamente me atualizar em novas tendências, em tentar antecipar cenários, em tentar entender, né, o que é uma preocupação, por exemplo, para um outro setor que não a farmacêutica, e tentar com isso também trazer para dentro do meu planejamento e antecipar cenários. Então hoje eu acho que essa questão
do networking, estar, né, relacionado, né, se relacionando com esse ambiente, buscando novas informações é fundamental. E o que você aprendeu? O que você diria que assim, foi o maior aprendizado sobre futuro que você teve, Lorca, ultimamente? Porque tanta coisa mudou, a maneira como a gente está gerindo. Eu acho que você está nesse momento incrível como General Manager de experimentar uma mudança de modelo de gestão, né, que a gente não sofria há tanto tempo. Assim, como que você tem? Quais foram os maiores aprendizados para você de tudo isso? Eu acho que eu poderia dizer, acho que dois pontos aqui. O primeiro é em relação a assim, não esperar o futuro acontecer, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar também para o futuro, né? Então, essa antecipação de cenários, ela nem sempre é correta, mas ela vai te dar um aprendizado que com certeza vai ajudar lá na frente quando uma mudança maior acontecer nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente olha a pandemia, né, por exemplo, que foi um período muito triste, né, para todos nós, assim, todos foram impactados, mas aqui na Chiesi, por exemplo, a gente tinha um time de crise que foi formado antes da crise chegar no Brasil, porque a gente teve, né, acho que nesse aspecto, um ponto positivo de ter essa visão da Itália, que foi também afetada de uma forma muito grande, mas a gente conseguiu ter essa informação de maneira antecipada, e isso nos ajudou a, né, desenhar cenários e atuar da melhor forma. Então, assim, o futuro ele vai chegar, mas é importante estar muito preparado também em termos de informações e cenários para que você possa tomar as melhores decisões de maneira antecipada, né? Então, eu também acho que o grande aprendizado é também não sofrer muito com isso, né? Quer dizer, o mundo está mudando e vai continuar mudando, a velocidade cada vez maior. Em vez da gente ficar, né, pensando e muitas vezes parado numa decisão devido às diferentes né, hipóteses que são geradas, é justamente trabalhar numa antecipação e prever alguns cenários principais e, de novo, né, ter coragem para tomar as decisões e seguir em frente. E aí, nessa transformação digital de pessoas, isso que você está me falando, como é que foi ser General Manager? Como que é viver isso na tua posição, um momento de transformação? Lógico que eu faço muito essa pergunta quando eu entrevisto General Managers, quando eu entrevisto CEOs, para entender assim, como que é viver um momento de transformação digital no teu papel, né? Porque você tem aí uma série de responsabilidades e ainda esse momento aí que você mesmo falou de incertezas, de agilidade, como é que tem sido para você, olhando aí toda a sua história dentro da indústria da saúde? Sim, esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito, né, aqui na Chiesi. Então, a primeira parte que foi observada foi justamente a nossa estrutura organizacional, se a gente estava preparado para essa mudança contínua que a gente vem sofrendo. Então, toda uma análise foi feita, então algumas áreas foram estabelecidas, novas áreas, né? Entre elas, por exemplo, uma área de experiência do cliente. Então, a gente está buscando justamente entender essas transformações, não só para a Chiesi, mas para todo o nosso ecossistema, né, os fornecedores, os nossos clientes, tudo isso, e tentar prover soluções com o uso de tecnologia. A gente se aproximou muito aí nos últimos anos também desse ecossistema, né, de startups, estamos aprendendo ainda, né, como utilizar também esse conhecimento, né, da melhor forma, e utilizar isso. E um outro ponto interessante que a gente estabeleceu foi, em vez de estabelecer a solução e seguir em frente, a gente tem um processo hoje de cocriação. Então a gente está cocriando essas soluções juntamente com o ecossistema, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, e aí sim implementando mudanças com o uso de tecnologia e tentando ser mais ágeis, né? Agora, o processo de simplificação é um processo que nós temos aplicado nos principais áreas aqui da companhia, porque realmente para ganhar velocidade você precisa simplificar e ter um foco realmente em como você está agregando valor para o cliente no final do dia, né? Sem dúvida, como isso é importante. Dentro disso tudo, acho que entra aí o papel da força de vendas e do marketing, que tem tido aí um impacto digital, evolução do meio de comunicação, de canais com o profissional de saúde, com os pacientes.
Como é que você tem visto isso? Para você é um novo papel, é uma evolução, é um papel completamente diferente do que a gente tinha. Como é que você, como gestor, tem enxergado essas duas áreas, força de vendas e marketing, Lorca? Olha, eu vejo como evolução, né? Eu acho que da mesma forma que a gente comentou das mudanças rápidas, né? Tudo isso tem influenciado também os nossos clientes, né? Então, o surgimento de telemedicina e né, receituário eletrônico, várias coisas que mudaram aí nos últimos períodos. Então, a gente tem que entender que esse é um novo ambiente e a gente tem que trabalhar de acordo com isso. Agora, tem uma transformação importante, né, da forma como a gente trabalha. Então, eu continuo acreditando que o trabalho presencial vai ser importante, porém, as visitas hoje, que a gente chama de visitas remotas, né, visitas digitais, elas são também um ponto que para os clientes e para os médicos são importantes, né, em algumas situações. Então, isso vai ter um papel. E um outro ponto que a gente observou importante é que a nossa, né, progressivamente a gente tem visto uma presença cada vez maior, né, no atendimento de eventos também digitais. Então, com certeza essa é uma tendência que vai acontecer, porque cria também facilidade, né, para as pessoas poderem participar, e também criou, né, quebrou um pouco essa barreira, né, das distâncias geográficas, né? Então hoje a gente pode ter pessoas de vários países participando no mesmo horário, ao mesmo tempo, de discussões aí digitais. Então isso com certeza a gente tem aplicado ali nos nossos projetos e vai com certeza aumentar aí ao longo dos próximos anos, né? Agora, ESG. São 3 letras que têm sido muito discutidas, são colocadas em pauta, as organizações estão falando muito. Eu quero saber como que funciona isso na Chiesi. Vocês se preocupam com isso? Tem um significado para você isso, Lorca? Como é que vocês têm colocado o ESG dentro da cultura, dentro do dia a dia de vocês? Sim, bom, hoje a gente hoje é parte da cultura, né? Então a gente está nesse trajeto começamos lá em 2018, em 2019 nós fomos certificados, né, como uma B Corp, fomos recertificados agora, então já é parte da nossa missão. Então isso, como você comentou do onboarding, isso já está desde o primeiro dia. Quando um colaborador chega na companhia, ele já recebe todas essas orientações e todas essas informações a respeito de como a gente enxerga a nossa missão como uma B Corp, e a gente tem um foco muito claro, que é utilizar os nossos negócios como uma força para o bem, né? Então, a gente tem feito isso de várias formas, né? Criando valor compartilhado para a sociedade, desde projetos sociais, até a forma como a gente tem feito os nossos projetos, por exemplo, na nossa fábrica, em termos de uso de água, gestão de energia. Na própria força de vendas, hoje a gente tem já aí um uso de etanol quase que maior do que 90%. Então, a gente tem conquistado, e já estamos também aplicando aí mudando já progressivamente para uma frota de veículos híbridos, né? Estamos pensando nisso. Então, isso tudo hoje já é parte do nosso dia a dia. E a Chiesi tem uma orientação muito séria com relação a isso, em fazer, em vez de só também a gente planejar, né? Então a gente tem feito muitos projetos globalmente também, temos vários projetos grandes em andamento para diminuir as nossas emissões de carbono, e ao mesmo tempo, né, todas as afiliadas da Chiesi têm trabalhado para melhorar isso. Então, por exemplo, o nosso escritório, quando a gente fez a mudança do nosso escritório, a gente buscou, por exemplo, um prédio que é LEED Certified, né, que é o Leadership in Energy and Environment, justamente. Então, a gente tem hoje todas as nossas decisões consideram o ESG e também as prioridades, né, que temos em relação à nossa missão como B Corp, como parte do nosso dia a dia já. Uhum. Existe, Lorca, um modelo ideal de trabalho, na tua opinião? 2 vezes casa, 3 vezes no trabalho? Como é que, o que você aprendeu? O que você tem vivenciado? O que você pode falar disso?
Hoje a gente tem uma política aqui de trabalho, né? 3 dias no escritório e 2 dias de home office, mas na prática isso é uma negociação hoje, né, entre o nosso colaborador e o gestor, quer dizer, se ele precisa também um dia a mais na semana. Então a gente viu que isso tem funcionado bem aqui na companhia. Preciso dizer também que durante a pandemia a gente teve um aprendizado importante, porque nós somos uma empresa média, então a colaboração, né, e essa interação entre os funcionários, ela é muito importante, né, durante o nosso período de trabalho. Então a gente teve ali algumas oportunidades, né, e alguns aprendizados durante a pandemia nesse sentido, quando a gente foi, né, basicamente totalmente para virtual. Mas agora eu acho que a gente encontrou a nossa receita aqui na Chiesi e a gente está bem organizado e acho que, logicamente, que isso trouxe, né, um valor muito grande para os nossos colaboradores em relação ao tempo com a família, a poder também gerenciar, né, os seus compromissos pessoais, ao mesmo tempo que a gente também organizou a companhia para conseguir ter todos os nossos objetivos, né, em andamento e tudo acontecendo da melhor forma. E o Lorca, você conseguiu se adaptar a isso? Você consegue se policiar? Como é que tem sido para você? Né? Eu sei que a gente é de uma geração que tá acostumado no escritório, convívio, na hora do cafezinho, bater papo, fazer muito essas colaborações. Como é que tem sido isso para você, Lorca? Olha, eu vou te falar que, assim, realmente eu tinha um pouco dessa postura, né, antes de toda essa transformação, mas hoje eu também me adaptei, viu, PC, de uma forma bem tranquila, e o que eu tenho feito muito é alguns dias da semana, por exemplo, eu tenho reservado alguns horários para poder também, né, ou na minha casa ou em algum local que eu esteja, né, com a minha família, mas para poder também ter meu período de concentração, de planejamento e ao mesmo tempo aqui no escritório, quer dizer, a gente focando muito na agenda para ter uma agenda de colaboração, uma agenda que a gente consiga ver as pessoas, conversar e discutir os projetos. Então, de certa forma, eu também acabei aplicando isso no meu dia a dia e estou feliz com isso, porque também tive um ganho importante aí de convivência com a minha família, né? Hoje com 2 pequenas, uma de 5, uma de 8, é um período bastante importante e tenho também me adaptado bastante e tá indo muito bem. Que ótimo. Falar sobre liderança, Lorca, que tipo de líder você prefere ter ao seu lado? Essa é uma pergunta interessante, né? O ponto, acho que eu não tenho uma preferência de um tipo de líder. Eu acho que hoje, depois desses 24 anos aí, acho que também muitas discussões, muita leitura, também aprendizado nesse sentido. Hoje eu prefiro bastante ter um time diverso, né? Um time com diferentes personalidades, diferentes tipos, né, de decisão, que tenham perspectivas diferentes também. Então hoje eu busco, né, acho que algumas características que são, como eu comentei anteriormente, quer dizer, protagonismo, né, coragem, mas hoje não tem uma questão assim em termos de estilo de liderança, em termos de, eu acho que nós temos que nos adaptar agora a ter realmente uma visão mais diversa e através dessa diversidade conseguir tomar as melhores decisões. Então hoje eu busco realmente pessoas que possam complementar conhecimento, complementar na forma como tomam decisões, como tem também as suas personalidades, para que a gente consiga ter o melhor time e as melhores decisões formadas. E como é que você tem feito? Você tem usado alguma habilidade, alguma tática para lidar com diferentes gerações, Lorca? Porque acho que é a primeira vez na história organizacional que a gente tem uma diversidade tão grande dentro da organização, né? Diferentes gerações atuando juntos. Como é que você tem feito? Você se adequa a cada uma? A gente discute muito, né, das novas gerações, a questão do comprometimento, de vestir a camisa. Como é que você tem feito para navegar nas diferentes gerações? Sim, eu acho que primeiro
rever um pouco, acho que os nossos paradigmas, né, TC? Isso eu tenho feito muito, né? Eu acho que eu estou saindo daquela coisa, não, puxa, isso é certo, isso é errado, para olhar sobre uma nova perspectiva. Então, eu olho muito o lado da expectativa, né, do que essa nova geração traz, e olho como é que a gente vai atender essas expectativas, né? Então, um ponto, por exemplo, né, essa questão da experiência, né? Então, a gente vem de uma formação muito de seguir uma carreira, né, de crescer e tudo, e hoje eu vejo muito essa questão, não, mas de experiência, né? Qual que é o propósito da empresa? Como é que eu participo disso? Que contribuição eu posso dar, né? Então, hoje é uma questão muito mais participativa, e a gente precisa ter esse espaço dentro da organização para que esses jovens participem da construção da estratégia, que eles participem do processo decisório. Então, é isso que eu tenho feito, é tentar entender nessas conversas que eu costumo ter com os nossos empregados, colaboradores, para desenvolver realmente esses espaços e que a gente consiga ter uma gestão aberta a mudar, né? Uma gestão flexível, e que a gente consiga escutar essa nova geração, para que, ao mesmo tempo que a gente motiva, né, essa geração a participar dessa construção conosco, mas que também a gente aprenda, né, com essa conversa, para poder melhorar os nossos negócios. Lorca, eu gosto de fazer um bate-bola rápido aqui com meus convidados, vou te jogar um tema e quero saber tua opinião rápida, sem explicação, o que você acha dele, tá bom? A nova relação com os profissionais de saúde. Bom, tem que ser, né, baseada em ciência, ética e transparente. Uma indústria da saúde digitalizada. Bom, é uma indústria que vai estar mais próxima, né, do paciente, com certeza, no futuro, com toda essa tecnologia, gadgets e tudo que está disponível aí, e vai acontecer ainda mais no futuro. Nós adoramos conhecer nossos convidados, e a gente quer saber qual o último seriado que você maratonou, Lorca. Olha, eu sou apaixonado aí pela série do Star Wars, então quando sai qualquer coisa, ali eu tô maratonando e terminando rapidamente ali no lançamento, né? Já viu a nova do Mandalorian? Já vi todas ali, já tô esperando a quarta-feira o próximo episódio do Andor aí. Do Andor, que é a nova, tá certo. Legal, show. Me dá uma dica para os nossos ouvintes aqui de livro que você recomenda para as pessoas em 2022. Ó, PC, eu tenho, nessa questão, né, de entender melhor o futuro e tal, eu também tenho pensado muito como é que a nossa carreira se transforma, né, ao longo do tempo. E eu recebi indicação de um amigo, né, de um livro que se chama Portfolio Life, do David Corbett, que tem realmente um framework ali de como se organizar para você construir já, né, uma carreira pós-carreira, né? Quer dizer, quando você termina a sua vida executiva e tal, como é que você segue contribuindo para o ecossistema, como é que você segue útil, né, no mercado que você atuava. Então ele traz toda uma visão de como se programar para isso. Eu estou achando bastante interessante, ainda não terminei, mas indico aí para quem estiver pensando também um pouco nessa questão. Então, Portfolio Life, do David Corbett. É isso? Olha só, joguei aqui na Amazon, porque eu não conhecia, já cliquei aqui, já salvei. Né? Tá aqui, ó. Um novo caminho do trabalho, de propósito e paixão depois dos 50. Gostei. Aí. Já salvei aqui e vou deixar depois também aqui anotado na descrição desse episódio. Lorca, eu queria agradecer muito a tua participação, esse bate-papo, a nossa troca de ideias aqui para conhecer um pouquinho melhor a tua visão, conhecer um pouquinho melhor a Chiesi. Obrigado por ter participado do Vioral. PC, eu que agradeço, um prazer, eu já acompanhava o seu trabalho, é muito interessante para mim ouvir diferentes perspectivas, encontrar alguns amigos aqui também, e agradeço muito o convite, espero aí ter contribuído, atingido o objetivo de falar um pouquinho aqui sobre a minha visão e um pouco da Chiesi também. Um grande abraço para você. Um grande abraço, foi excelente, e esse foi mais um episódio e eu fui! Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.